Salve galerinhas, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo aqui para você uma aulinha, parte número 1 de gravitação, onde a gente vai conversar sobre aquela introdução toda, aquele início da teoria de gravitação. Gravitação é a parte da física que estuda os corpos que estão no céu, corpos celestes, Lua, Terra, satélites artificiais, essas coisas aí, tá bom? Antes da gente começar, eu queria deixar bem claro. Historicamente falando, eu vou usar aqui a palavra universo, tá? E eu queria que você entendesse que o universo pode ser entendido lá nos contextos antigos como o que nós chamamos hoje de sistema solar. Não vamos complicar as coisas, legal? Outra coisa. Então, galerinha, quando a gente falar aqui, por exemplo, que a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, eu estou tentando te dizer que eram as pessoas por trás da igreja, né? Algumas pessoas nem sempre são bem intencionadas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trocar ideia, olha só que bacana. O que acontece? Para você entender a gravitação, eu preciso fazer aqui um resuminho histórico. Eu separei 3 nomes principais, tá bom? Não quer dizer que não existam outros cientistas que merecem ser estudados para uma prova, para um concurso, mas esses 3 são os principais. Bom, a primeira historinha que eu tenho que contar para você é o seguinte: ser humano sempre teve a necessidade de olhar para o espaço para entender o que estava acontecendo aqui na Terra. Até hoje é assim, né? Se você parar para pensar. Beleza? Então a gente olha para o céu, por exemplo, para escolher uma época certa para plantar, para colher. A gente olha para os céus, por exemplo, para entender o lance das marés. A gente olha, enfim, galera, a gente então sempre tenta buscar uma explicação para algo aqui da Terra que venha também do espaço. Beleza? Bom, e aí, galera, um dos primeiros pensadores, não é o primeiro, mas é um dos que merece destaque, é o Cláudio Ptolomeu. O Ptolomeu, ele é um cara que trouxe e explicou com muita força, com caráter científico, o que a gente chama de modelo geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico? É quando o cara tenta explicar a construção do universo, o funcionamento do universo, pensando que a Terra é o centro do universo, ok? Então o Ptolomeu foi um desses caras. Bom, ele, apesar de ser em uma época onde não tinha instrumentos de medida ou instrumentos ópticos tão apropriados, tão aperfeiçoados como a gente tem hoje, mas ele acabou descobrindo explicações para fenômenos que aconteciam nos céus que até então ninguém conseguia explicar muito bem. É o caso, por exemplo, do tal do movimento retrógrado de Marte. É o caso, por exemplo, do movimento dos planetas, Por que nós temos a aparência de que a Lua, por exemplo, está caminhando, vai para um lado, vai para o outro, dependendo aí da época do ano. Então, o nosso amigo Ptolomeu, ele conseguiu encontrar uma boa forma de explicar isso, ok? Muito tempo se passou e as pessoas começaram a estudar, começaram a questionar. E eis que surge um rapazinho chamado Nicolau Copérnico. O Copérnico, muito tempo depois do Ptolomeu, começou a refletir se fazia sentido mesmo a Terra ser o centro do universo ou não. E aí, a partir de análises, de estudos, de muita pesquisa, ele acabou concluindo que era melhor imaginar a Terra como se fosse mais um planeta orbitando em torno do Sol. Então ele inaugurou o que a gente chama de modelo heliocêntrico, O Sol é o centro do universo. Esse foi o pensamento do nosso amigo Copérnico. Bom, o pensamento dele não foi assim tão bem aceito no primeiro momento, justamente por conta de algumas pessoas que estavam por trás da igreja, ok? Bom, e logo na sequência surgiram outros pensadores. Galera, outros pensadores discutindo se fazia sentido, se não fazia sentido, mais ou menos aí por volta de 1550, 1600. Então houve uma grande discussão sobre o tema, tá bom? Eu queria que você observasse um detalhe interessante. A época, em torno de 1550, 1600, onde a gente estava tendo aí um boom, vamos dizer assim, do pensamento científico. Então, nessa época, por isso que as pessoas começavam a questionar um pouco mais, tá bom? Bom, e um desses caras que questionou, eu não fiz questão de anotar aqui, é só uma passagem histórica, foi o Galileu Galilei. Para você ter uma ideia, foi um dos grandes apoiadores do modelo proposto por Copérnico, tá bom? Bom, aí, galera, então vai nessa hora, modelo geocêntrico é melhor, modelo heliocêntrico é melhor, fica esse impasse todo, até que surge um pesquisador, chamado Johannes Kepler, um alemão, tinha que ser um alemão de novo, galera?
Então, o Johannes Kepler, por volta de 1605, né, a partir de resultados, de anotações, de observações de um cientista que antecede ele, né, ele acabou descobrindo que, através de muita matemática, tá, galera? O cara era bom em matemática. Ele acabou descobrindo que o melhor mesmo era supor o modelo do tipo heliocêntrico. O Sol é o centro do universo. Ô, galera, então vamos lá. A partir disso, Kepler matematizou 3 regrinhas que eu estou apresentando para você a partir de agora. As 3 regrinhas são chamadas de leis de Kepler. Legal? Bom, quais são essas leis de Kepler? Kepler, então, apresentou essas regrinhas pensando no movimento dos planetas em torno do Sol. Só que você vai perceber que isso é uma coisa tão ampla que vale também para os satélites, né, naturais e artificiais em torno dos seus planetinhas e vale também para qualquer outro corpo celeste que esteja orbitando, tá bom? Então vamos à primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é também chamada de lei das órbitas. O Kepler, então, bateu o martelo sobre as órbitas dos planetas. Até então, tanto Ptolomeu quanto Copérnico acreditavam que os movimentos feitos pelos planetas em torno de alguém, seja da Terra ou seja do Sol, dependendo do modelo, era um movimento em forma de uma circunferência, ok? Era tipo um movimento circular. Ouso dizer que os caras acreditavam até que era um movimento circular e uniforme, tá bom? Só que o que acontece? O Kepler, então, acabou, como eu disse, muito estudo, muita observação, ele acabou percebendo que o melhor mesmo era, para descrever o comportamento dos planetas, é que a gente tivesse a forma orbital dos planetas sendo uma trajetória elíptica. Ou seja, uma elipse. Professor, mas o que é uma elipse mesmo? Não vamos complicar. Elipse é esse círculo meio que oval, beleza? Quanto mais oval for o círculo, a gente vai dizer que ele tem mais excentricidade, tá bom? Então, uma elipse de baixa excentricidade é pouco oval, é como se fosse uma circunferência. Uma elipse de alta excentricidade é aquela mais oval, ok? Não vamos complicar, isso é o que você precisa saber. Então, do ponto de vista do Kepler, ele descreveu que os planetas orbitavam em torno do Sol, por exemplo, fazendo uma trajetória elíptica. Então você também já conseguiu entender que esse planeta orbitando em torno do Sol tem pontos onde ele passa mais lonjão do Sol e pontos onde ele passa mais pertinho do Sol. O ponto que está mais próximo do Sol, né, mais próximo, mais perto, a gente vai chamar de perihélio. E o ponto que está mais lonjão do Sol, mais afastado do Sol, a gente vai chamar de afélio, ok? Então, galera, o mesmo também vale em relação à Lua em órbita com a Terra. A trajetória também é uma elipse. No caso, é de baixa excentricidade, tá bom? A trajetória da Lua em torno da Terra é uma elipse e nós temos um pontinho mais pertinho da Terra, que a gente vai chamar de perigeu, e um ponto mais lonjão da Terra, que a gente vai chamar de apogeu. Então continua valendo as mesmas ideias para Lua e Terra que eu tinha para Terra e Sol, por exemplo. Legal? Bom, agora uma coisa que você precisa saber para entender as próximas regrinhas é o que é o raio médio da órbita. Galera, então a história é a seguinte, olha só. Os planetinhas estão orbitando em torno do Sol, ok? Então, digamos que essa aqui seja a Terra, tá bom? Bom, a trajetória é uma elipse. Então, para a gente poder entender o comportamento desse movimento, a gente costuma usar a nomenclatura raio da órbita. Professor, e o que é o raio da órbita? Você vai imaginar o seguinte, ó, toda elipse ela tem uma espécie de diâmetro grandão. Esse diâmetro grandão a gente chama de eixo maior. Toda elipse também tem um diâmetro, né, que sugere que é pequenininho. A gente chama isso de semi-eixo menor, ok? Então até aí tá tudo em paz. Vamos dizer então que o raio médio da órbita seria o tamanho do semi-eixo maior. Legal? Então o que seria o raio médio da órbita? É uma espécie de raio, como se eu estivesse supondo que a elipse é uma circunferência. Esse raio médio é a metade do eixo maior, semi-eixo maior, tá bom? Bom, galera,
não vamos complicar as coisas. A maioria dos exercícios que a gente trabalha são exercícios onde as trajetórias são de tão pequena excentricidade que dá para considerar a elipse como sendo uma circunferência. Então você vai tratar o raio médio como se fosse o raio da circunferência. Então não vai ter nenhuma complicação, ok? Bom, aí vamos à segunda lei de Kepler. Kepler então apresentou uma segunda regrinha, conhecida como lei das áreas. Presta muita atenção. Vamos supor que tem um planetinha que está indo do ponto A até o ponto B na sua trajetória elíptica, né? Então o planetinha andou esse tanto aqui, ó. Agora olha só que bacana, se eu traçar uma espécie de fatia de pizza, né, pensando no Sol como o ponto, né, o Sol é o lugar onde eu vou começar a fazer a minha fatia, começar a cortar a minha fatia. Esse pontinho a gente chama de foco. O Sol ocupa um dos focos dessa tal elipse, tá bom? Aí o que vai acontecer? Ó, se eu cortar uma espécie de fatia, eu vou perceber que essa fatia ela tem uma área, né? Então, a área que eu estou, né, rachurando aqui agora é a área que representa a área varrida pelo planeta. Quando o planetinha sai do ponto A e vai para o ponto B, ele anda um pedaço da elipse. Então, se eu parar para pensar em fatia de pizza, tomando o Sol como referência, eu vou perceber que ele varreu uma área. Essa área ele varreu aí, fiz as contas, deu tipo assim uns 200 mil quilômetros quadrados. Não sei, estou inventando um número aleatório. Ah, então deu um tanto aí de quilômetro quadrado de área. Perfeito. Você concorda comigo que para varrer esse tanto de área, ele levou um certo tempo? Digamos que para ir do ponto A até o ponto B, varrendo essa área que eu acabei de descrever, ele levou, tipo assim, 3 meses, ok? Vamos supor que ele levou 3 meses. Agora, olha só que bacana. Tá vendo? Então o planetinha tá dando a órbita dele, tudo bonitinho. Tá vendo esse pontinho C? Digamos que ele saia do pontinho C e venha para um outro pontinho, o pontinho D. E para isso, olha o que está acontecendo. Ele está também varrendo uma área, uma fatia de pizza, né? Olha só que legal. Se ele está varrendo essa área, então ela também tem um valor. Digamos que eu tenha feito as contas e descobri que esta área tenha o mesmo valor numérico que a anterior. Tá? Então essa aqui deu 200 quilômetros quadrados. Essa aqui, se deu também 200 quilômetros quadrados, nós temos uma informação brilhante para te dar. Se eu varri áreas iguais, certamente isso foi feito em tempos iguais. Traduzindo, pessoal, essa é a segunda lei de Kepler. Áreas varridas iguais levam tempos iguais. É o que eu estou trazendo aqui para você nessa informação, ok? Muito bacana essa regrinha. Só por ela você já entende uma coisa. O que, professor? A velocidade orbital, a velocidade com que o planeta orbita em torno do Sol não pode ser constante. Porque olha o tanto que ele andou aqui em 3 meses. Só um catisco. Agora, olha o tantão que ele andou aqui em 3 meses. Andou bem mais. Mesmo tempo, mas espaços percorridos diferentes, sugere então que as velocidades sejam diferentes. Uma conclusão imediata que a gente chega é: a velocidade do cara no periélio é muito maior do que a velocidade dele no afélio. Essa é uma conclusão imediata que a gente chega a partir da lei das áreas. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Olha só que bacana, hein? Aqui eu representei 2 planetinhas. Sei lá, digamos que seja Terra e Marte, não sei, tá bom? Um planetinha com a sua órbita, a sua elipse, ok? Aqui um outro planetinha com a sua órbita, com a sua própria elipse. Cada um deles tem o seu raio de órbita, legal? Cada um deles tem seu próprio raio de órbita. Bom, vamos dizer então que o raio de órbita do planetinha verdinho seja esse cara aqui, ó. Esse seja o raio da órbita do planetinha 1. E o raio da órbita do planetinha 2, né? Digamos que seja esse daqui, ó. Esse então é o raio da órbita do planetinha 2, beleza? Agora, o que Kepler afirmou? Kepler afirmou o seguinte pela terceira lei, lei dos períodos. Galera, que tem tudo a ver em termos de proporção, né? Você vai até ficar assustado com a expressão. Tem tudo a ver em termos de proporção o tempo que ele leva para dar uma volta completa com o raio médio da órbita. Esse tempo que ele leva para dar uma volta completa a gente chama de período de revolução. E o Kepler afirmou que
Se você pegar o período de revolução do planeta 1 ao quadrado e dividir pelo raio médio da órbita do planeta 1 elevado ao cubo, elevado a 3, isso vai dar um número. E esse número é exatamente igual ao período de revolução ao quadrado do planetinha 2 dividido pelo raio médio da órbita ao cubo do planetinha 2. Traduzindo, se os dois planetinhas estão orbitando em torno da mesma estrela, do mesmo corpo celeste do astro-rei, então eles têm o período de revolução ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita ao cubo, dando sempre o mesmo valor. Então vale essa igualdade. Observe o que eu disse, hein? Essa igualdade só vale se os caras que eu estou comparando estiverem orbitando em torno do mesmo astro-rei, tá bom? Galera, essa foi a parte 1, então, do tema gravitação. Eu espero que você continue aqui no canal, beleza? Para acompanhar a parte 2 desse tema de gravitação. Legal? Valeu, galera!